A gente volta a falar sobre as eleições no Congresso Nacional com os nossos analistas que estão posicionados ali na Câmara e no Senado. Eu volto com a Larissa Rodrigues, que está no Salão Verde da Câmara, onde ficam as cabines de votação, onde os deputados vão votar amanhã para escolher o novo presidente da Câmara. Mesmo que a gente já saiba que Arthur Lira deve ser reeleito com uma boa vantagem, como a própria Larissa nos trouxe. Mas, enfim, você vai mostrar para a gente exatamente esse local por aí, né, Larissa? Oi, Márcio. Boa noite novamente. Há pouco a gente falava desse Salão Verde, onde temos a entrada para o plenário da Câmara dos Deputados. Foi por aqui também que foi feita a coletiva durante a tarde para o anúncio do candidato do Novo, que tenta concorrer também à presidência da Câmara. E aqui no cantinho, agora o Hudson vai mostrar para a gente, já foram instaladas as cabines de votação. Aqui na Câmara dos Deputados, a cabine é no voto eletrônico também. Lembrando que a votação, tanto aqui, depois o Yuri vai falar lá no Senado, é uma votação secreta, o direito do voto, né? De ninguém saber em quem você votou. E isso acaba preocupando, no fim das contas, se tem algum tipo de traição. É o que dizem, né, essa palavra que eles costumam usar, se algum parlamentar, algum deputado combinou de votar num candidato e, no fim das contas, pode votar em outro, já que ninguém vai ficar sabendo que voto foi esse. Márcio, a votação em si para a presidência da Câmara dos Deputados, ela deve começar ali pelas 4h30 da tarde. Pelo menos é isso que está marcado. Mas a gente que cobre aqui a Câmara sabe que as coisas costumam atrasar. Até porque a agenda amanhã aqui na Câmara dos Deputados é uma agenda longa. Começa 10 da manhã com a posse dos parlamentares. Os 513, deputados que foram eleitos ainda naquela eleição do ano passado vão ser empossados às 10 da manhã. Depois tem diversas reuniões. A primeira vai tratar dos blocos partidários, qual bloco vai se juntar a outro. Depois tem uma reunião também para definir os nomes da mesa diretora, que aí teremos, no caso, os presidentes e também os nomes candidatos à vice-presidência, à segunda vice-presidência, à primeira secretaria e outros cargos. Só depois começa a votação em si. Por isso que essa votação está marcada mais ou menos para 4h30 da tarde. Eu até pegava um dado aqui com o nosso editor, que a gente comentou há pouco que a expectativa de Arthur Lira passar dos 400 votos. Na eleição de 2 anos atrás, ele teve 302 votos. Então, deve melhorar e muito essa votação. Mas lembrando que na última eleição tinha alguns candidatos considerados mais fortes. E dessa vez não conseguiu fazer uma articulação nenhum dos partidos para apresentar um candidato que pudesse concorrer de igual para igual com o Arthur Lira. A gente, claro, vai estar aqui amanhã acompanhando tudo. Eu acho que essa é a minha quarta, talvez, eleição aqui no Congresso Nacional, mas cada ano é um pouquinho diferente, Márcio. Sem dúvida nenhuma, e você vai ser uma peça importante nessa transmissão. Larissa Rodrigues está na Câmara dos Deputados, então, e a gente vai direto para o Senado Federal, onde Yuri Pita, nosso analista de política, mostra para a gente também onde estão as urnas eletrônicas e se essas urnas forem parecidas com as da Câmara, Yuri, cabe não apenas o parlamentar, mas o partido inteiro. Elas são bem grandes, bem confortáveis. Pois é, né, Márcio? Aqui no Senado é um pouquinho diferente, a começar, como a Lari mencionou, que lá o voto é em urna eletrônica, aqui o voto ainda é em cédula de papel. Como que vai ser a programação aqui amanhã? Primeiro, a posse dos 27 senadores eleitos em 2 de outubro. Vão ser 27 senadores que vão tomar posse às 3 da tarde. Essa primeira sessão vai ser presidida pelo próprio Rodrigo Pacheco, que ainda é o presidente do Senado nesta primeira sessão. Toda a mesa diretora tem toda uma solenidade, vai tocar o hino nacional. Um dos senadores eleitos vai ser designado para fazer a leitura de uma espécie de juramento que os senadores fazem ao tomar posse de cumprir a Constituição. Aí sim, a partir provavelmente das 4 horas, mas claro, pode ter algum atraso, começa a eleição da presidência do Senado. E como é que vai ser essa segunda sessão, essa segunda reunião? Primeira mudança importantíssima, Rodrigo Pacheco não vai ser o presidente dessa sessão, concorre à reeleição. Quem vai conduzir os trabalhos é o primeiro vice-presidente, veneziano Vital do Rego. A regra do Senado é de que os integrantes da mesa diretora que estão no meio do mandato,
ou seja, cumpriram só 4 dos 8 anos de mandato, esses ficam, e aí pela ordem do cargo, primeiro vice-presidente ou segundo vice-presidente. Veneziano está no meio do mandato, ele vai conduzir os trabalhos. E aí vão ser ditos quem são os candidatos. Por enquanto, os nomes que a gente tem: Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição; Rogério Marinho, senador eleito em outubro, representando o grupo que é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva está trabalhando pela vitória de Rodrigo Pacheco, e também há o senador Eduardo Girão. Cada um deles vai poder discursar por 15 minutos, os senadores vão receber as cédulas, e aí o nosso colega Franceneu do Palácio vai poder mostrar: olha aí onde está a urna. É aquela caixa ali de madeira com um brasão da República. Na verdade, tem 2 urnas aqui, Márcio. Uma que está aqui, bem do lado do púlpito, e a outra ali atrás da mesa diretora, embaixo do busto de Rui Barbosa. E são nessas 2 urnas que vão poder ser depositados os 81 votos. E aí a expectativa é de que sejam 81 votos, né? A gente lembra, né, Márcio, que lá em 2019, na eleição de Davi Alcolumbre, deu aquela confusão que na primeira votação apareceram 82 votos, mas a expectativa é que desta vez não tenha confusão, 81 votos. E aí, a definir na própria sessão de amanhã, depois da escolha do presidente, a depender de quem ganhar e do plenário, se os outros cargos da mesa diretora vão ser escolhidos ainda amanhã ou se fica para amanhã de quinta-feira, Márcio. Yuri Pita se junta ao nosso time amanhã, quarta-feira, nessa cobertura especial que a CNN Brasil vai fazer ao longo de toda a programação para acompanhar passo a passo as eleições no Congresso Nacional. Daqui a pouco, Yuri e Larissa voltam direto do Congresso com outras informações. Obrigado por enquanto, Yuri Pita.